a suficiência da pessoa e da obra de Cristo. O que Paulo quer dizer lá em Colossenses, capítulo 2, quando ele fala dessa suficiência, quando ele fala também de um triunfo de Cristo na cruz, cravando ali uma cédula. O que é que estava acontecendo do ponto de vista histórico e cultural na comunidade de Colosso quando Paulo escreve a sua carta? É isso que nós vamos ver hoje neste quadro. Vem comigo, vamos juntos por dentro do texto. Olá, eu sou o pastor Douglas Gonçalves e você está no canal Por Dentro do Texto e também no quadro que leva ao nome desse canal. Eu já quero te pedir para você se inscrever no canal, clique aqui no botão inscrever-se, ative o sininho, já deixa o teu like e compartilhe esse conteúdo se você gostar ao final do vídeo nas suas redes sociais para que possa abençoar outras pessoas. Você se inscrevendo, curtindo e compartilhando também nos ajuda a produzir mais conteúdo, tem bastante material para sair, para que nós possamos ajudar a Igreja do Senhor e servir o corpo de Cristo nesse conhecimento. Amém? Eu quero ler com vocês hoje na versão Almeida Revista e Atualizada, a famosa ARA, Colossenses capítulo 2, a partir do versículo de número 8. Vamos à leitura do texto bíblico. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua vã filosofia e sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Nós vemos um texto belíssimo que Paulo escreveu aos Colossenses, por inspiração do Espírito Santo de Deus. E Paulo está tratando de alguns temas delicados ali na comunidade de Colosso, mediante a cultura e o que estava acontecendo naquele contexto, naquela igreja e com aquela cidade. O cristianismo havia crescido, havia expandido, e com isso aconteceu que alguns filósofos, alguns mestres da cultura grega, começaram a adaptar ali, Craig Keener, no seu comentário histórico-cultural do Novo Testamento, do Vida Nova, esse comentário que está aqui no cantinho, provavelmente você consegue visualizar daí, comentário histórico-cultural do Novo Testamento. Craig Keener, ele fala ali naquele comentário que alguns filósofos começaram a adaptar o modelo moral e ético do cristianismo para que pudesse se aproximar e raptar novamente essas pessoas de volta para a sua crença antiga. E é por isso que Paulo usa: não deixe que ninguém venha vos enredar. E ali significa exatamente isso, raptar de volta para as suas vãs filosofias. Porque o que eles começavam a dizer novamente é que era necessário alguns complementos de cultos, voltar aos ritos gregos antigos. Nós vamos ver no final do capítulo 2, ali no versículo 18, que a igreja começava a sofrer uma influência para que fossem cultuados os anjos. Quando nós olhamos isso, eles estão dizendo que Cristo já não era suficiente, que a obra do nosso Senhor, do nosso Salvador, já não era suficiente, mas que esses anjos, na ideia deles, que esses seres celestiais
é que eles tinham o poder e que eles regiam o mundo. O próprio Paulo, lá na carta aos Efésios, ele vai falar de uma luta nas regiões celestiais. Porém, esses seres, eles não têm domínio sobre todas as coisas, porque o mesmo Paulo, na sequência desse texto, ele vai dizer que Cristo é quem tem poder sobre todas essas coisas. E ele vai dizer o seguinte, que estes ensinamentos, no versículo 8, eles não provêm de Deus, não provêm do Senhor, conforme os rudimentos do mundo, mas são vãs filosofias, ou seja, são à toa e não produzem resultado, e vêm conforme a tradição de homens. Nós sabemos que a religião grega, ela é uma religião de tradição. Não existe um livro conforme nós temos a Bíblia Sagrada, outras religiões como o Islã têm o Alcorão. Não existe um livro na religião grega, mas era uma cultura que era passada oralmente pelos filósofos que compunham a religião grega. E Paulo está dizendo que Cristo, ele é suficiente, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O próprio Craig Keener, nesse comentário que eu acabei de falar também para os irmãos, o Craig Keener ele vai dizer ali que alguns estoicos no modelo adaptavam um modelo panteísta, dizendo que Deus estava em todas as coisas. Já alguns outros filósofos, incluindo Filo, ele dizia que o poder de Deus se manifestava na glória enchendo todo mundo, como no Antigo Testamento. Paulo vai vir num contraponto direto dizendo o seguinte, que toda a plenitude da divindade habitou corporalmente em Cristo, ou seja, Cristo também é Deus na terra. Enquanto ele esteve na terra, ele não renunciou à sua natureza divina. Eu vou fazer um outro vídeo depois falando exatamente ali sobre Filipenses, quando diz que ele deixou a sua glória, né? Explicando isso. Mas, de antemão, Cristo, ele era Deus na terra e nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo vai dizer que nele vós estáis aperfeiçoados, no versículo 10, ou seja, em algumas traduções vai dizer perfeitos, ou seja, não precisa de mais nada. Cristo é suficiente para a minha e para a tua vida. Por quê? Paulo vai seguir no versículo 11, falando sobre a circuncisão. Nós sabemos que na antiga aliança, a circuncisão para o povo judeu era a marca de Deus para com o seu povo. E Paulo vai dizer que existe uma nova circuncisão. Por quê? Porque o judaísmo e a filosofia grega estavam se emaranhando ali na região de Colosso. Existia uma ligação forte. E então, mesmo eles adaptando algumas questões da filosofia grega, os judeus da cidade de Colosso tentavam trazer de volta para o antigo pacto os cristãos que estavam fazendo parte da nova aliança. Quando Paulo olha isso, fala assim, agora o que está em vós não é mais uma circuncisão feita na carne, mas no despojamento do corpo, que é Cristo. Ou seja, quando eu despojei da minha carne, quando eu renunciei à minha vida para servir a Jesus, existe uma nova circuncisão, a circuncisão que Cristo marca em mim. A minha aliança com Deus, ela está fundamentada agora pelo sangue de Jesus e não mais por uma circuncisão carnal, como era no Antigo Testamento. E Paulo vai dizer que nós, no versículo 12, que nós fomos sepultados no batismo, ou seja, se eu fui sepultado no batismo, este velho corpo, esta velha carne, esta velha carcaça, em pecado, ela morre no batismo e agora eu ressuscitei para uma nova vida com Cristo. Eu sei que agora é um tema polêmico, mas muito provavelmente o que Paulo está falando é da excelência do batismo, ou seja, o batismo feito nas águas, mas que esse batismo, ele se consuma quando eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador e eu sou batizado no corpo de Cristo, ou seja, o Espírito Santo, ele me batiza
no corpo de Cristo, ou seja, eu passo a fazer parte, eu estou imerso no corpo de Cristo e a partir de agora eu sou também uma nova criatura. E aí Paulo vai dizer o seguinte, essa parte mais linda: e quando vós estáveis mortos nos vossos pecados, nos vossos delitos e nas vossas ofensas, nas vossas transgressões e na incircuncisão da vossa carne, ou seja, não havia um pacto, não havia uma aliança, não havia uma proximidade entre nós e Deus. Olha só o que o texto vai dizer na parte B do versículo. Ele vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Olha o 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial. O que ele está dizendo ali? O escrito de dívida, Craig Keener vai dizer também nesse comentário, ele vai dizer que esse escrito de dívida era um escrito feito à mão, onde eu confessava uma dívida. Ou seja, nós, quando estávamos em pecado, nós adquirimos essa dívida. Nós expusemos a nossa vida a uma dívida impagável aos nossos olhos, porque ninguém, a não ser Cristo, pode pagar essa dívida de pecado. E Cristo olhando para nós, porque a ideia desta dívida, ou em algumas traduções cédula, é um escrito feito à mão, ou seja, eu com as minhas próprias mãos, com as minhas atitudes, eu me afastei de Deus e da sua vontade e eu escrevi uma história de pecado à mão. Com as minhas próprias mãos eu me endividei. Mas a Bíblia vai dizer que nós que fomos alcançados pelo poder do Evangelho, Cristo, ele pegou esse escrito que constava de ordenança, ou seja, de decreto. Esse decreto, ele era exposto publicamente na praça. E no dia da expiação, esse decreto, ele era retomado e essa dívida, ela era perdoada. Então Cristo, ele pegou a nossa vida, ele pegou os pecados que nós cometemos e ele nos perdoou. Ele encravou na cruz e removeu inteiramente, encravando na cruz, ou seja, ele com a sua vida, com o seu sacrifício, ele pregou na cruz o nosso pecado, a nossa dívida e nos perdoou e tornou essa dívida paga. E aí Paulo vai dizer uma questão linda para nós entendermos aqui e fecharmos o vídeo. E despojando, lembra que eu falei no começo que eles já estavam começando ali no versículo 18 a cultuar anjos, a dizer que Cristo já não era suficiente. Paulo vai dizer: e despojando principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Paulo usa essa linguagem do triunfo, que é uma linguagem que todo mundo naquela região conhecia, especialmente pelas conquistas romanas. O que era o triunfo? O imperador romano, ele se vestia de Júpiter, como o deus daquela nação, e quando ele voltava das suas batalhas, a cidade era perfumada, ele voltava à frente do cortejo. Logo após ele, vinham também os seus generais e o seu exército. E no final do cortejo, vinham os prisioneiros. E quando o prisioneiro ele era muito importante, ele era levado para ser executado em Roma. Então Paulo está dizendo para ele: lembra do cortejo, que todo mundo acha lindo porque era uma ponte para que o imperador havia sido plenamente vitorioso. Ele não apenas venceu no campo de batalha, mas ele trouxe cativo, ele trouxe prisioneiro. E o que Cristo fez foi exatamente isso. O versículo que nós lemos, despojando os principados que eles diziam que era necessário para que fossem salvos, as potestades, ou seja, todos os poderes cósmicos, todos os poderes espirituais, Cristo tirou o poder deles e expôs aquilo que nos impulsionava ao pecado, aquilo que nos impulsionava à condenação. Cristo expôs isso publicamente ao desprezo e triunfou, levou cativo o cativeiro
na cruz do Calvário. Ou seja, quando o mundo, quando esses poderes puderam imaginar que a cruz era a derrota, na verdade a cruz era o triunfo de Cristo salvando a humanidade, salvando aquele que crê, salvando o pecador. E Cristo trouxe cativo e executou a nossa dívida. Executou, não no sentido de cobrar, mas de exterminar. Executou o nosso pecado e nos fez salvos e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então este é o grande triunfo de Cristo. O triunfo cósmico, ele derrotou todo principado, potestade e expôs publicamente ao desprezo. A cruz é a publicação do desprezo a estes poderes diante da obra de Cristo. Se você gostou desse vídeo, se você ainda não se inscreveu, clica aqui embaixo em inscrever-se, clica, inscreva-se, compartilha, nos ajude a divulgar esta obra, esses vídeos, para que nós possamos abençoar mais vidas. Recomende também o nosso canal, eu quero já te agradecer, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar, ative o sininho porque nós estamos subindo vídeo com frequência e vai ser uma bênção de Deus para a sua vida. Até a próxima, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.